Olá, Pai do Senhor, estamos mais uma vez para falar sobre a nossa revista que nós vamos estudar esse trimestre. E você que é novo no nosso canal, nós estamos sempre trazendo um assunto da nossa revista que nós estudamos na nossa escola. E nós vemos que vamos falar esse trimestre sobre ordenanças bíblicas. Então, nós vamos estar começando falando sobre o batismo nas águas. Ordenança para crer e descer as águas. Então nós vemos que o batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa e referindo-se ao velho homem ou velho Adão. Então o sepultamento, o batismo simboliza o sepultamento do velho homem. Então o ponto 1 diz aqui: a salvação é para quem crê em Jesus. A palavra diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, essa palavra crer tem um sentido de fé, acreditar, confiar, se entregar. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Portanto, no cristianismo, crer não é apenas uma iniciação, mas um caminho contínuo de confiança, de relacionamento com Deus. Crer, confiar e conhecer e confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína é essencial conhecer a palavra de Deus. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus falou sobre aquele homem que construiu sua casa sobre a rocha, simbolizando que nós devemos ter firmado na rocha que é Cristo Senhor. Então nós vemos que aqui nós falamos que quem crê e for batizado será salvo. É claro que a Bíblia tem algumas exceções, como aqueles ladrão na cruz, né? Às vezes uma pessoa está doente e aceita o Senhor, então não há o tempo para a pessoa se batizar. Então nós vemos, como nós falamos, é um simbolismo. Quem crê em Jesus não é condenado. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não se perca, mas tenha a vida eterna. O ponto 2 diz: batismo, sepultamento de pecado. Então, batismo significa imergir, submergir, mergulhar. Então, nós vemos, isso que significa batismo. Então, batismo deve ser em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? A idade, o momento certo, cada igreja tem a sua idade, mas a pessoa deve estar consciente das normas, né, da igreja, da Bíblia Sagrada. O batismo é um simbolismo público de conversão, é um ato público, né? O batismo visível de fé. Então, o batismo não lava pecado, pois somos perdoados pelo sacrifício de Jesus no Calvário, mas é um simbolismo da conversão. Então, nós vemos o 2.3 aqui diz: ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, como exemplo para nós. Então, nós não somos melhores que Jesus. Jesus foi batizado, nós também devemos ser batizados. Como exemplo para nós, Jesus não precisava ser batizado porque não estava de arrependimento, porque não tinha pecado, mas batizou-se para cumprir-se, né, a Escritura e toda a justiça. O ponto 3, para fechar aqui, que diz: batismo é crer em Jesus e se arrepender. Então, arrependimento vem de mudança de mente, mudança radical de conduta, de atitude. O batismo pregado por João Batista é o de arrependimento para a remissão dos pecados.
Arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado e confessar o pecado e mudar de vida. Então, aqui fala sobre uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Então, quem vai se batizar tem que responder positivamente a algumas perguntas sobre a palavra. Você crê na palavra de Deus, que ela é a verdade, que ela é um mandamento para a sua vida? Crê que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados? Crê que existe céu e inferno? Você crê no arrependimento você crê no arrebatamento da igreja? Então, esses são algumas profissões de fé sobre a palavra de Deus. Mas sobre profissão de fé sobre a igreja, né? Quem vai ser batizado deverá responder que deve se comprometer-se com a igreja, ser obediente às tradições, usos e costumes, como as normas da igreja, ser submisso ao pastor, à autoridade, ser fiel, né, dízimo e oferta, participar da ceia do Senhor. São normas da igreja, costumes que você vai participar, então você tem que estar de acordo. E uma profissão de fé sobre a própria vida. O batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a sua própria vida. Você é consciente e compromete-se, ser exemplo de vida para os outros e não tem que se envergonhar, ser imitador de Deus como filho amado, ser imitador de Cristo, ser exemplo, no exemplo como Paulo, né? Ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé. Ser sal da terra e luz do mundo. Então, um crente, quando ele vai se batizar, ele deve estar ciente do que ele está fazendo. Você se arrependeu dos seus pecados e agora você vai passar pelo batismo, né? Então, temos as ordenanças da palavra de Deus, as igrejas têm as suas normas e você deve se comprometer, examinar-se a si mesmo, como diz Paulo lá em primeira carta aos Coríntios, né, 11 e 28, né, examina-se o homem a si mesmo. Então, o homem deve estar consciente e ser exemplo de vida para os outros e não ter o que se envergonhar. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, que Deus venha estar abençoando a sua família, que nós venhamos, né, estar juntos. Estamos aí nesses 3 meses para estudar sobre ordenanças bíblicas. Que Deus venha estar te abençoando, em nome de Jesus. Amém.